que os irmãos possam continuar firme e prestando atenção na palavra do Senhor. A gente sempre dizemos aqui que o nosso Deus, Ele nos ama, amém? E quando o nosso Deus, Ele nos ama, a palavra que vier, eu creio que é boa, perfeita e agradável. Independente se é puxão de orelha, né? E se for puxão de orelha, amém, irmãos? Porque o nosso Deus nos ama e quer nos corrigir, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Deus amado, teu servo. Nós sabemos, Senhor, que tu já falaste com ele e queremos, ó Deus amado, ouvir a tua voz através do teu servo, Senhor. Usa mais uma vez o teu servo, Deus amado, como um canal, um instrumento de ti, ó Pai. Ah, Deus amado, nós queremos contemplar, Deus amado, a tua grandeza, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O pastor, ele falou uma coisa muito séria aqui a respeito de transformação, porque muitas das vezes nós falamos, temos Jesus dentro de nós, mas eu digo para vocês, se você tem Jesus dentro de você, tem que ter mudança do lado de fora. Aleluia, louvado seja Deus. Não adianta nós falarmos, nós temos Jesus dentro de nós e não haver mudança do lado de fora. E o pastor foi feliz em dizer isso aqui nessa noite, porque é o que nós mais hoje, pastor, estamos sentindo falta, é de sentir a presença de Deus constantemente nas nossas vidas, irmão. Muitas das vezes nós, por causa de aflições ou por causa de qualquer outras situações, né, pastor? Nós acabamos até falando de Jesus, mas não crendo muito nas promessas que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Por quê? Por causa da circunstância. E hoje, pela misericórdia de Deus, Diácono Sandro me passou uma mensagem na segunda-feira, que eu iria, no caso, ministrar a palavra hoje no culto com os varões. E eu buscando de Deus, pastor, porque eu tinha que ministrar também na quinta-feira passada, a respeito da segunda volta da campanha, que fala também a respeito de vigiar. E eu falei, Senhor, o que eu posso levar no domingo para a igreja? E buscando daqui, meditando dali, aí na quinta-feira eu trouxe a palavra aqui a respeito da vigilância. E o Senhor me levou na sexta-feira em Apocalipse, o livro das Revelações. E nessa leitura que Jesus me levou ali, Ele me fez grandes revelações, irmão, a respeito da igreja. Me fez grandes revelações a respeito da igreja, irmão. E vai ser um negócio assim, da parte de Deus, que Deus vai querer conserto meu, porque primeiro chega até a mim. Vai querer conserto da igreja no geral, porque nosso Jesus está às portas. Nosso Deus está à porta, Jesus está voltando, irmãos. Se você não se deu conta disso ainda, irmão, olha os sinais que está perto de você. Olha os sinais que você está vendo às suas voltas. Aleluia, louvado seja Deus. Na quinta-feira que eu falei que que havia uma pessoa que estava em cima do muro. Em cima do muro, pastor. Desse lado tinha anjos. Do outro lado estava sentado Satanás. E os anjos falavam para ele, olha, vem. E ele em cima do muro, não saía de cima do muro. Aí uma pessoa perguntou para os anjos, por que Satanás não está nervoso porque você está chamando ele? Porque Satanás pegou e virou e falou, olha, não estou preocupado com ele porque aquele muro que ele está é meu. É meu aquele muro, então eu não vou me preocupar. Eu não tenho que se preocupar com ele. Se ele está em cima do muro, ele está indeciso, então ele vai vir para cá. Vigiai e orai para que não caia em tentação, irmão. Porque Jesus está à porta.
E quando ele chegar, irmão, vai ser, você vai falando, não, a volta de Jesus vai ser uma maravilha, não vai ser não, irmãos. Vai ser triste, muito triste, irmão. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias aí, vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Jesus vai querer falar a respeito de 7 igrejas. 7 igrejas, irmãos, a qual estavam aos pés do Senhor, aparentemente. 4 delas estavam aparentemente. E apenas uma, Jesus já elogiou pela sua postura. E essas 7 igrejas, irmão, aliás, essas 4 primeiras igrejas, vamos ler o texto primeiro para os irmãos se sentar e ficar à vontade, amém? Capítulo número 3, vai dizer assim: e o anjo da igreja de Sardes, escreve isto: o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morta. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te depois do que te recebeste e ouviste, obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E agora os irmãos repitam comigo esse versículo último aqui. A igreja em voz alta, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Pode se sentar aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus. O interessante, irmão, o interessante é que Jesus, ele fala essa palavra, quem tem ouvido, ouça para todas as igrejas, pastor. Para todas as igrejas, para 7 igrejas. Essa primeira igreja de Sardes, aliás, essas 4 igrejas, a primeira igreja aqui que fala sobre... A primeira igreja de Efésio foi uma igreja que eles buscavam a Deus no começo, mas foi se passando o tempo, esqueceram-se do primeiro amor. Aí Jesus ele vai e usa o apóstolo João para poder profetizar na vida daquela igreja. Eles estavam afastados do Deus verdadeiro, porque eles estavam simplesmente vivendo por aparência, pastor. Vivendo por aparência. E Jesus manda o apóstolo João fazer essa profecia lá na ilha de Pátimo ali, né? Que todas essas 7 igrejas, elas eram da parte da Síria Menor, se não me falha a memória. E essas 7 igrejas, irmão, Jesus repreendia uma por uma. Primeiro foi a de Efésio, depois a de Esmirna, depois a outra era de Pérgamo, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, até que Jesus ele dá uma repreensão, mas ele também depois ele elogia essa igreja.
Ele repreende ela, mas elogia ela também, pastor. Por quê? Porque eles começaram uma obra, eles começaram ali no primeiro amor, aquele fogo, depois foi se apagando aquele fogo, mas só que eles faziam bem, mas era um bem aparente, pastor. Era um bem que não soava bem aos olhos de Deus. E Deus repreendeu. Por isso que ele fala, olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Para todas as igrejas ele fala, eu conheço as tuas obras. Porque ele conhecia e conhece as nossas obras, irmão. Ele conhece tudo sobre mim. Ele conhece as minhas obras que eu tenho feito. Conhece as obras de cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, conforme o diácono Sandro falou aqui, nós temos que estar realmente, conforme diz lá em Efésios 6, 10. Nós temos que estar firmado na rocha que o Senhor Jesus, nós temos que estar ali fortalecido no Senhor. Mas eu quero dizer, irmão, que esse fortalecimento não é aquele fortalecimento que você hoje... Você está forte, amanhã você já não está mais, por causa da luta que veio sobre você. Eu não posso me enfraquecer, porque se eu me enfraquecer, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Se eu falar, olha, por causa dessa luta, eu vou dar um tempo, Irmão, onde é que fica Deus na minha vida? Onde é que fica Deus na vida da igreja? Se Ele mesmo fala que Ele é a nossa força e a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, lá no Salmo 46, Ele fala isso. Ele fala isso lá no Salmo 46. Aí Ele vai levando, vai repreendendo essa igreja. Aí Ele chega até a igreja de Filadélfia. Vamos falar um pouquinho da igreja de Sardes primeiro. É um livro complicado, irmão, de a gente poder explanar ele, né, pastor? O pastor sabe disso, a pastora também sabe, que é um livro assim que você tem mesmo que pedir a direção do Espírito Santo para que possa te conduzir nesse estudo. Ele vai à igreja de Sardes, ele começa a falar sobre a igreja de Sardes. O anjo da igreja, que escreve isso, diz, aos 7 espíritos. Aí mais para frente, olha, ele fala, eu conheço as tuas obras. Sabe por que ele fala isso, irmão? Porque a igreja de Sardes era uma igreja rica. Era uma igreja rica. E eles faziam, diz os historiadores, que essa igreja, de tanta confiança que eles tinham na riqueza, no poder aquisitivo que eles tinham lá na cidade deles, eles fizeram a igreja no alto, assim, onde ninguém pudesse subir, onde o inimigo não pudesse atacar eles. Olha que interessante isso. Eles tinham tanta confiança, mas esse poder aquisitivo, a riqueza deles, eles usavam, irmão, para fazer idolatrias, para idolatrar, para trazer prostituição, tudo isso. Eles achavam que aquele valor que eles tinham, tudo aquilo que eles tinham, pastor, eles poderiam fazer tudo. Era uma igreja praticamente que era uma igreja permissiva, pastora, que aceitava todas as coisas. E Deus fala para eles, olha, eu conheço as tuas obras. E de tanta confiança que eles tinham, eles fizeram a igreja lá na colina. Falou, aqui ninguém vai poder, inimigo nenhum vai poder nos atacar aqui neste local. Mas só que tinha um vigilante, pastor. Tinha um vigilante que ele ficava olhando tudinho aquilo lá, como é que eles faziam para chegar lá. E certa feita, o vigia de lá, ele deixou cair o chapéu dele lá embaixo. Deixou cair o chapéu e o vigia está só olhando ali. Do jeito que aquele chapéu caiu, ele marcou tudinho. Por causa disso, por causa da vigilância deles, eu achava que estava tão seguro ali. Começou a subir inimigo por aquele lugar ali, para atacar eles lá. Você vê como é que é o nosso adversário, irmão. Ele fica vigiando tudo que nós fazemos para depois nos atacar.
Não adianta falar, estou aos pés do Senhor, estou seguro, meu irmão, mas se você não vigiar, você vai ser atacado por Ele. Se nós não vigiarmos, nós vamos ser atacados constantemente por Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele vai para a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja pobre, uma igreja de pessoas pobres, humildes, mas, conforme diz a palavra aqui, que eles tinham pouca força. Mas isso era interessante, essa pouca força dele, irmão, porque não é sobre força, não é sobre poder, é tudo sobre Deus. Não é sobre a minha força, sobre a força da igreja, não, é sobre Deus, irmão. Olha o que ele fala, olha, você tem pouca força, mas você não negou o meu nome, olha. E essas igrejas atrás, eram tudo igrejas ricas. Essas 6 igrejas, até a igreja de Laodiceia também foi elogiada. Mas essa igreja de Pérgamo, essa de Sardes, foi uma igreja que Deus realmente repreendeu ela. Aí ele vem aqui para a igreja de Filadélfia, no versículo de número 14. Aliás, 14 não, versículo de número 7. Olha o que vai dizer. Ao anjo da igreja de Filadélfia: escreve isto, e diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras diante de ti. Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, sem que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não a negaste o meu nome. Você vê aqui que não é sobre força, presbítero. Não é sobre o seu poder aquisitivo, não é sobre o meu poder aquisitivo, não é sobre nada sobre mim, é tudo sobre Deus. É tudo sobre a força de Deus nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. Olha o que ele fala aqui, ó. Aos da sinagoga de Satanás, não os que dizem serem judeus e não são, mas mentem. Farei que venha e adorem, prostrando a teus pés, e saiba que eu te amo. O que ele falou aqui, irmão? Ele falou que aqueles que estavam adorando a Satanás ali, que estavam naquela vida pecaminosa, ele ia trazer, porque nosso Deus é poderoso para fazer isso, irmão. Nós temos visto causa de pessoas que servem a Umbanda, hoje são crentes fervorosos na obra de Deus. Você vê o poder do nosso Deus de transformação. O pastor foi feliz aqui em falar sobre transformação. Porque quando Deus age, Ele não encontra pessoas em cima do muro. Ele encontra pessoas dispostas a sair do muro e ir para o lado dele. É disso que nós estamos precisando a cada dia. De sair desse muro e buscar entender o propósito que Deus tem na minha e na sua vida, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 10, ele diz: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Estou no versículo de número 10. Viu? Também te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Isso é notório no nosso meio hoje, irmão. Nós vemos acontecer tanta coisa, tanto na mídia, tanto como na televisão. Você vê as coisas acontecer assim, aparentemente. Tudo você está vendo. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, irmão.
Aquele que te guarda, ele não dorme nem cochila. Aquele que nos guarda, ele não dorme nem cochila, irmão. Sabe por quê? Por amor de mim e de você. Por amor da igreja fervorosa, a igreja que é humilde, a igreja que é humilde, mas não nega a palavra do Senhor. E eu posso dizer com toda certeza, com toda a convicção aqui nessa noite, irmão. Nós estamos numa igreja certa, irmão. Nós estamos vivendo um momento bom na nossa igreja, porque nós temos ouvido palavra de verdade neste lugar. É uma igreja humilde, sim, irmão. Você vê tantas igrejas grandes aí, mas às vezes você entra lá dentro, irmão, você encontra de heresias. Também, pastor, o que nós encontramos lá fora são pessoas que no momento estão servindo, porque o próprio Deus fala isso. Jesus fala isso em Mateus, pastor. Se não me falha a memória, Mateus 18, ele fala ali, olha, esse povo me honra com teu lábio, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, nós não podemos honrar a Deus só com os nossos lábios. Nós temos que buscar a Deus, irmão, constantemente em oração, é súplica, é tudo, porque o nosso Deus se agrada quando você reconhece que você é dependente dEle. Ele reconhece quando nós somos dependentes dEle. Não confie, irmão, na sua força, no seu poder, naquilo que você tem, porque não é seu, é dEle também, viu? Aquilo que eu tenho não é meu, é dEle também. Porque outro dia eu estava meditando uma palavra em casa, e aí eu abri o celular, né, pastor? Aí puxei assim, veio um vídeo. E o vídeo falava assim, olha, tudo que você tem não é seu. Porque naquele grande dia que você partir, seu caixão não vai ter gaveta. Seu caixão não vai ter gaveta para você levar nada disso. Então se contenta com o que você tem, irmãos. Se contenta com aquilo que Deus está te dando. Muitas das vezes a gente tem até para emprestar, mas a gente quer mais e mais e mais e mais, irmão. Sabe o que eu quero mais, irmão? De Deus na minha vida. Na minha vida, na minha família. Isso que eu quero mais de Deus para eles todos. Hoje eu tive uma experiência também com Deus. Meu filho Leandro estava em casa, agora à tarde. Ele veio trazer um presente atrasado para a mãe dele, que não deu para ele vir no Dia das Mães. Ele almoçou com a gente lá. E o Vinícius chegou do trabalho, tomou o banho dele, foi descansar um pouco, e à noite ele ia tocar lá, né? Lá eles têm os músicos lá são por escala. E quando deu a hora deles saíram às 4h30 mais ou menos, a hora que deu aquela chuva, quando ele ligou a moto, a chuva caiu. Aí ele falou assim, ixi, mas agora a hora que tem que ir para a igreja choveu. Aí eu falei para ele assim, filho, para tudo tem um propósito. Põe na sua cabeça que tudo tem um propósito. Porque se essa chuva caiu na hora que você ligou a moto para abrir o portão para sair, um propósito tem aí. Aí meu filho Leandro falou assim, deixa a moto aí, eu vou te levar de carro, porque ele está de carro. Você vê como é que é o propósito de Deus? O que o inimigo talvez estivesse preparando para ele? E o que Deus estava livrando ele? Aí ele olhou para mim assim e falou, baixou a cabeça, entrou no carro do Leandro e os dois foram para lá. Falei, para tudo na nossa vida, irmão, tem um propósito. Nunca reclame daquilo que está atrasado na sua vida. Nunca reclame daquilo que não chegou ainda para você. Porque para tudo tem um propósito de Deus, irmão. Não há nada que não tenha um propósito de Deus nas nossas vidas. E aqui nessa igreja aqui de Filadélfia, irmão, Deus tinha um propósito grande ali. Ele tem um propósito nas igrejas que são, que se humilham, que buscam a Deus em espírito e verdade. Inclusive essa palavra foi dita aqui hoje, né?
que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito de verdade. É uma realidade, irmão. Muitas das vezes nós queremos chegar na igreja e somente louvar, cantar, tocar bem, né, pastor? Não estou falando daqueles que tocam bem, não. Glória a Deus, hein? Que Deus continue abençoando os irmãos de vocês. Aqueles que louvam bem também, que Deus continue abençoando. Mas só que Deus está falando assim: eu não quero simplesmente que você me honre com a tua boca. Eu quero o seu coração para mim. Eu quero que você louve o seu coração, não simplesmente com os seus lábios. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus aqui estava se agradando dessa igreja de Filadélfia, porque eles eram humildes e eles tinham prazer na lei do Senhor. Tinha prazer na lei do Senhor. Quando se fala da palavra do Senhor, irmãos, nós podemos lembrar também daquilo que Davi falou lá no Salmo 119, versículo 11. Põe ali, ô Felipe. Glória a Deus. Olha lá. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você sabe aonde nós temos que realmente guardar a palavra? É isso, irmão. Provérbio 4, 23, ele fala: olha, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Ele estava se agradando com essa igreja por isso, irmão. Porque eles guardavam a palavra do Senhor simplesmente no coração. Ele não deixava que aflições, não deixava que momentos difíceis, tribulações viessem tirar eles da presença de Deus. E hoje, irmão, para nós servirmos a Deus, primeiramente nós temos que estar bem munidos, né? Se nós não estivermos munidos, nós estamos fracos. Não é isso que Deus quer. O apóstolo Paulo disse: olha, quando você pensa que eu estou fraco, não vem não, porque aí eu estou forte, viu? Sabe por quê que eu sou forte? Porque eu tenho Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Pode vir o que vier, mas eu tendo Jesus, para mim isso basta. É o que basta para o crente, é isso, irmão. É buscar a Deus em todo o tempo. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia, ele também fala da mesma forma: eu sei as tuas obras. Ele sabia a obra de cada uma daquelas igrejas, irmão. A igreja de Sardes era uma igreja rica, que fazia o bem por aparência, porque tinha que sobravam. Você lembra da passagem da viúva pobre? Da viúva das moedas lá? Jesus se agradou muito mais da viúva do que daqueles que davam o que sobrava. Era mais ou menos isso que acontecia lá na igreja de Sardes. Eles davam ali para que o povo visse que eles estavam, mas só que a Bíblia nos diz que nem todos ali se contaminaram. Tinha alguns que ainda serviam a Deus com integridade. E é isso que Deus quer, a nossa integridade a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja de Laodiceia é uma igreja que estava em cima do muro, essa também estava em cima do muro. Foi duas igrejas, essa igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Foi as duas igrejas que Deus elogiou. Essa de Laodiceia ele elogiou em termos, irmão. Em termos que eles começaram bem e depois começou a deixar o pecado começar a dominar, começar a entrar no meio, começar a dominar tudo aquilo que eles tinham aprendido de Deus. Leia comigo aqui, versículo 14 de Apocalipse, capítulo número 3, onde vai dizer assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, e diz o amém. Testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Aqui Deus se revela como Senhor do começo ao fim. Ou seja, o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele se apresenta a essa igreja. Versículo de número 15: conheço as tuas obras, que não és fria nem... Quem dera fosse fria ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, e nem quente, eu te vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia, louvado seja Deus. O que nós podemos aprender nisso aí, meu irmão? O que nós podemos aprender com esses dois versículos, irmão? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Eu falei agora há pouco do muro, né? Praticamente está aí. Ou nós somos frio, ou nós somos quentes. Só não podemos ser mornos, irmão. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Deus quer que nós lutamos com um soldado que passa pela tribulação, mas entendendo que o Senhor dos Exércitos está na nossa caminhada, na nossa frente. Passamos por provações, mas falamos: Senhor dos Exércitos, essa peleja o Senhor disse lá para Josafá, que não era dele, é sua, Senhor. Se eu não entender dessa maneira, você vai lá no capítulo 20 ali de 2 Crônica, está falando que veio lá um povo sobre Josafá. Os irmãos ali vieram e deram uma notícia para Josafá: olha, veio um grande povo aí para atacar. Diz que Josafá, ele não foi lá, não pediu para ninguém, né, pastor? Ele não pediu para ninguém. Ele simplesmente sabia onde ele ia se recorrer. Diz que ele estava lá, ele foi lá, deitou lá na sua cama, virou para a parede e começou a orar. Buscar a Deus. Foi buscar a Deus. Enquanto muitos de nós, irmão, vem a tribulação, em vez de nós buscarmos aquele que pode salvar a nossa alma, nós vamos murmurar com aquele outro, mas com o principal não vamos. Temos que entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. E essa passagem de Josafá, ela nos fala, para ver se eu vou até lá, porque para não ficar na memória aqui, depois eu estou ensinando a igreja errada. Aleluia, louvado seja Deus. 2 Crônica, capítulo número 20. É a primeira crônica ou a segunda? Acho que é a 2 Crônica. Glória a Deus. Corretamente. Glória a Deus. O capítulo 20, versículo 3 vai dizer: e temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum de todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Para nós entendermos que o Senhor, Ele não te abandona, ainda que seu pecado esteja ali vermelho como escarlate, né, pastor, como diz a palavra, né? Esteja ali, mas o Senhor mesmo assim não te abandona, Felipe, sabia disso? Ele não me abandona, sabe por quê? Porque Ele sabe a minha limitação.
Ele sabe a sua limitação, Ele sabe onde está a sua fraqueza. Ele sabe onde é que nós podemos falhar com Ele, mas Ele sabe onde o tempo certo de nos perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos terminar aqui nessa carta de Sardes, irmão, de Laodiceia. Versículo 17 diz assim: e dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Essa repreensão, irmão, ela nos adverte a algo que nos remete assim uma reflexão, né? Uma reflexão, porque nós vemos aí, irmãos, pessoas que às vezes não têm nem o que comer, né? Muitos até são até arrogantes, mas nós vemos mais na parte que tem uma abundância, um poder maior, né? Eles acreditam que não precisa estar dentro de uma igreja aprendendo, não precisa estar lendo uma Bíblia, não precisa estar escutando falar de Jesus toda hora, porque eles confiam no poder aquisitivo que eles têm. E Jesus aqui está falando, usando o apóstolo João aqui na ilha de Pátimo para falar com ele. Olha, você não sabe que você é um cego, miserável e pobre nu. Porque eu só tenho riqueza quando eu tenho Jesus. Eu só tenho riqueza quando eu tenho Jesus. Essa é a minha riqueza, irmão. Não é o meu dinheiro, não é o carro, não é a casa, é só Jesus que é a nossa riqueza, irmão. Porque, irmão, o lugar que o Senhor preparou para mim, para você, querido, não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 18, aliás. Aconselho-te de mim que compres ouros refinados no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Olha o conselho que Deus nos dá, pastor, para nós enxergarmos, irmão, enxergarmos aquilo que Deus tem para mim e para você. Não se limita só naquilo que você achou que você tem, não se limita só nisso. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, ser zeloso e arrepende-te. Aleluia, louvado seja Deus. Posso ouvir aí um glória aí, um aleluia, irmãos? Porque o Senhor está nos ensinando, irmão. Está nos ensinando para nós podermos ter uma vida abundante. Mas você fala assim, mais uma vida abundante? Você não está falando aí que a riqueza é isso, a riqueza... Não, Jesus ele não limita isso para ninguém. Ele não limita isso para ninguém. Ele quer que todos sejam prósperos, todos sejam abundantes. Mas tem um porém. Essa glória da sua abundância é para Ele. É para Ele. Não é para o seu ego, para encher o seu ego. Não é para encher o meu ego. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrareis em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha só a promessa, irmão.
Olha só que promessa. Se coloquem em pé em nome de Jesus. E todos vão ler esse versículo comigo, irmão. Versículo de número 21. A igreja toda, ó, em voz alta, irmão. Para que envergonhe o inferno nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. E ao que vencer, darei glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão. Porque tem uma coisa. Ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando para esse templo aqui? Está falando para essas paredes? Igreja, você, eu, somos nós. Paz, igreja, nós somos a igreja do Senhor. Então, se tem ouvido, ouça. Amém? Fica essa palavra e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Flamengo de Jesus Cristo. Amém? Amém, querido? Deus abençoe. Amém? Falei que o nosso Deus ia falar conosco. E diante aqui da palavra que o presbítero tem trazido da parte de Deus para nós, eu como um curioso, né, que gosta de estar seguindo a palavra do Senhor, por isso que é muito bom, irmãos, você trazer a tua espada, a tua palavra, a Bíblia, para você estar acompanhando, né? Não é assim? E dentro dessas cartas, eu vi algo que tem ali, uma palavra dizendo: arrependa-te. 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 O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Arrepender. O que quer dizer, igreja? Arrepender. Reconhecer os seus erros. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Olhar para os seus pecados e reconhecer que você pecou. Olhar para aquilo que não agrada a Deus e ver que aquilo não agrada a Deus e você falar com Deus. Então, essa palavra aqui tocou muito no meu coração, que diante dessas cartas tem isso: arrependa-te. Arrependa-te, igreja. Arrependa-te, igreja, porque o nosso Jesus está à porta. E se você não se arrepender, vai ser dura a palavra agora, mas eu tenho que falar, você vai ficar. Se você não se arrepender, você vai ficar. Aí, você vai ver aquele que, talvez você, sabe, olha para a vida dele, você vai ver ele lá, subindo, e você ficou porque você não se arrependeu. Não é o pastor não, é a palavra do Senhor Jesus que está falando. Então, irmãos, toma isso para si, leva consigo, trabalhe nisso, peça força para o Senhor, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas nós sabemos que quem nos dá força é o Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, irmãos. Amém, igreja? Se coloque de pé, amém? Vamos orar para finalizar. Culto na quinta-feira, libertação e oração, terceira volta da campanha. Culto no sábado,